Tá? Para mim explicar para vocês agora, então, uma molécula que é super importante entre os lipídios. Tá? E aqui, quem faz, né, quem é utilizada, o tipo de álcool que é utilizado para a produção dos principais tipos de lipídios, a gente chama de glicerol. Essa molécula aqui é o glicerol. Observe qual que é a característica do glicerol. O glicerol é um triálcool. Por que ele é tri? Porque ele tem 1, 2, 3 hidroxilas. Tá? O glicerol é uma molécula que tem 3 carbonos. Em cada carbono tem uma hidroxila, por isso que ele é um triálcool. Qual que é a vantagem desse triálcool? Ele pode fazer 3 ligações éster com 3 ácidos graxos diferentes. Tá? E aí quando a gente tem essa união aqui, ó, por exemplo, se a gente tem um glicerol, tá, unido com um ou mais ácidos graxos, nós temos as moléculas que a gente chama de acilgliceróis. Tá? Acilgliceróis são aquelas, aqui nós vamos ter um acilglicerol, porque só tem um glicerol, né? Então nós vamos ter um acilglicerol. Nós podemos ter esse glicerol ligado a um grupo carboxila, então o que vai acontecer aqui? A mesma coisa que eu expliquei antes para vocês, a ligação éster, né? Nós vamos ter aqui, né? Ele vai ter o carbono aqui, vai estar ligado ao oxigênio aqui, e vai estar ligado a esse oxigênio aqui, tá? Quando nós temos um ácido graxo, tá, ligado ao glicerol, nós temos uma molécula chamada de faltou um A aqui. Monoacilglicerol. Por quê? Porque tem uma cadeia de ácido graxo, por isso que é mono, tá? A gente chama esse resíduo de ácido graxo, depois que ele forma a ligação éster, de resíduo acil, por isso que é acil, ligado a um glicerol. Tá? Se nós tivermos, como o glicerol tem mais 2 hidroxilas, ele pode ter uma segunda ligação éster aqui. Mesma forma que a anterior. Sai uma molécula de água, forma essa ligação aqui. Se nós tivermos 2 grupos carboxil, né, ligados a 2 hidroxilas do glicerol, formando 2 ligações éster, nós temos um diacilglicerol. Tá? E a parte final, que você deve estar imaginando, né, como tem mais uma hidroxila aqui, pode ter mais uma ligação. Tá? Então, se nós tivermos 3 ligações ésteres aqui, ó, tá, ligado a 3 ácidos graxos, tá? O glicerol ligado a 3 cadeias de ácidos graxos, a 3 resíduos acil, né? Então vou escrever aqui, ó, ácidos graxos, tá? Nós vamos ter o quê? Uma molécula de triacilglicerol, tá? Pessoal, assim, ó, triacilglicerol é sinônimo de quê? Triacilglicerol é sinônimo de gordura. Tá? Uma molécula de gordura é uma molécula de triacilglicerol. Todas as gorduras são triacilgliceróis. Tudo que a gente tem nas células chamadas adiposas, que são aquelas que acumulam gordura, são grandes vacúolos cheios de moléculas de triacilglicerol. Tá? Então considerem triacilglicerol como sinônimo de gordura. E sempre as moléculas de gordura têm 3 resíduos de ácidos graxos, por isso que é triacilglicerol. Tá? Outro aspecto importante que eu não destaquei para vocês, observem aqui, ó, que aqui nós temos ácidos graxos diferentes. Nós temos um ácido graxo saturado, somente com ligações simples, tá? Cadeia linear, tá? E 2 ácidos graxos insaturados, com ligações duplas e com aquelas ligações, conforme expliquei antes para vocês aqui embaixo, né? Que mudam a direção da cadeia, tá? Que estão na configuração cis, conforme eu expliquei na aula anterior.
tá? Um é monoinsaturado, tá? Porque tem apenas uma insaturação, tá? E esse outro aqui é poliinsaturado. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque a composição das moléculas de gordura, elas podem ter uma composição variada com relação aos ácidos graxos. Tá? Então pode ter 3 ácidos graxos iguais ou pode ter 3 ácidos graxos diferentes, como também pode acontecer de ter 2 iguais e um diferente. Isso é meio ao acaso. Tá? Então na realidade isso vai acontecer nas moléculas de gorduras. O conjunto de moléculas de gordura que a gente tem no organismo é uma relação dos ácidos graxos que a gente produz nas nossas células. O principal ácido graxo produzido nas nossas células é o ácido graxo palmítico, mas o que vem da alimentação. Quando a gente come muito, utiliza muito, né, óleo vegetal, óleo de azeite de oliva, óleo de soja, eles são basicamente ácidos, eles têm muitos ácidos graxos mono e poliinsaturados. Tá? Então, normalmente isso faz com que a gente tenha uma quantidade maior desses ácidos graxos justamente nas nossas gorduras. Tá? Para fechar essa parte aqui, eu vou aproveitar que eu estou no quadro aqui para explicar um último detalhe para vocês. Tá? Então, na realidade, isso aqui é um lipídio muito importante, que são as moléculas de gordura, que são triacilgliceróis. Aqui a gente tem um exemplo de um triacilglicerol, tá? Mas eu vou aproveitar esse desenho só para explicar um detalhe para vocês, tá? Em muitos casos, tá? Ao invés da gente ter a ligação aqui de uma das hidroxilas do glicerol com uma cadeia de um ácido graxo, tá? A gente pode ter duas cadeias de ácidos graxos, 2 resíduos de cadeias de ácidos graxos ligados a 2 hidroxilas, e a terceira hidroxila aqui está ligada ao que nós chamamos de um grupo fosfato. Tá? Esse grupo fosfato, deixa eu apagar os ácidos graxos aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Tá? Na realidade é um fósforo, e o fósforo ele tem 5 elétrons, então ele pode compartilhar fazer 5 ligações, tá? E aqui ele vai ter então, normalmente ele tem 4 oxigênios na sua volta, tá? E lembre que o oxigênio ele tem a possibilidade de formar 2 ligações covalentes, tá? Os que só tem uma ligação aqui, eles vão ter um elétron sobrando, então por isso que eles têm essa carga negativa, eles têm essa carga negativa aqui, tá? Sempre que a gente tem um grupo fosfato aqui, ligado a um glicerol, com 2 cadeias de ácidos graxos, tá? A gente passa a ter o que a gente chama de um fosfolipídio. Tá? E os fosfolipídios são os principais componentes das membranas biológicas. Membrana celular é formada principalmente por fosfolipídios. Tá? Esse aqui especificamente que eu desenhei para vocês é o ácido fosfatídico, que tem 2 cadeias de ácidos graxos, tem um glicerol e tem apenas um grupo fosfato. Tá? Mas esse grupo fosfato aqui pode estar ligado a moléculas orgânicas, como a colina, como aminoácidos. Tá? E aí nós vamos ter vários tipos de fosfolipídios que pode ter, por exemplo, aqui, ó, pode ter mais 2 carbonos aqui. Tá? Então, na realidade, nós vamos ter os fosfolipídios, tem uma variedade enorme, né, em que alguns têm apenas o grupo fosfato e outros vão ter uma estrutura aqui que pode ser 2, que pode ter 3, pode ser 5 carbonos, pode ter mais uma hidroxila, pode ter mais um grupo amino. Tá? Depois eu vou mostrar essa diversidade para vocês. Olhem depois lá na tela do computador que eu vou apresentar para vocês justamente a diversidade de tipos de fosfolipídios. Aqui por enquanto era só para vocês entenderem, né, as moléculas principais formadas a partir os principais lipídios formados com ácidos graxos. Agora depois na videoaula, na tela do computador, eu vou explicar tudo detalhadamente para vocês, os diferentes tipos de lipídios, como que eles são formados, né? Qual que é a diversidade que eles existem, né? Vou explicar, falar um pouquinho mais sobre as gorduras, falar um pouquinho mais sobre os fosfolipídios também, tá? Mas basicamente isso aqui era inclusive o exercício que vocês tinham que fazer, tá?
Bom, obrigado por enquanto, tá? Olhem depois lá a videoaula para entender o restante. Obrigado.